Ni hao, seja muito bem-vindo para mais uma aula de mandarim. Meu nome é Lin Ken, eu estou aqui para decifrar mandarim para você. E na aula de hoje não teremos slides, vamos fazer um bate-papo aqui falando um pouquinho sobre a aprendizagem de idioma. A questão é, a gente aprende o idioma associando com algo que você já conhece, tá? E essa premissa aqui, eu cheguei a utilizar na época quando eu aprendi português. Tá? Para quem não sabe, o meu idioma materno, né, foi o mandarim. E depois do mandarim, ou podemos dizer que começando juntos, seria o dialeto de Taiwan, chamado Hokkien. Eu sei que o Hokkien ele não é considerado um idioma, é um dialeto, então ele não entra na contagem de idiomas. Mas, em termos de processos linguísticos de aprendizagem que eu estou dizendo, ele entra sim numa contagem, né? Podemos sim dizer. Então, basicamente, o português ele foi a minha terceira língua, né? Então, eu posso dizer para você, né, que está querendo aprender seu primeiro idioma ou segundo idioma aí, que é muito importante você entender que aprendemos correlacionando com aquilo que a gente já sabe. Partindo dessa ideia, né, eu posso dar exemplos para você. Né? Como, por exemplo, eu posso falar a palavra café, que você, ao ouvir o som dessa palavra, você consegue supor que seja café. Né? Ou a palavra cha, que significa chá. Ou então a palavra chocolate. Algumas pessoas têm dificuldade de associar essa palavra, outras já se ligaram que significa chocolate porque é muito parecido com a pronúncia do inglês. Então, essas palavras que eu acabei de falar, no qual você consegue associar pelo menos uma delas, você faz esse processo comparando com algo que você já sabe, entende? Então, dito isso, a gente consegue aprender comparando com algo que a gente já sabe, tá? Esse processo ele é muito importante de você entender quando você está aprendendo um novo idioma. Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu quero dizer para você que quando eu comecei a aprender português, eu comecei a aprender através de histórias. Mas não história do Brasil ou história do mundo de algum país. Quando eu falo de história, eu estou dizendo de histórias infantis. Então, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Pinóquio, é, Cinderela, Branca de Neve, enfim. São histórias que eles são conhecidos mundialmente, podemos assim dizer, e você sabendo o contexto dela vai te ajudar a aprender o idioma, porque você já sabe a história, o que vai acontecer, o começo, meio, fim dela. Você só não sabe dizer aquilo em outro idioma. Né? Porque no fundo, aprender idioma é você saber falar a mesma coisa de duas formas diferentes. Né? Se você conseguir internalizar isso que eu estou falando para você, você começa a perceber o quão simples é essa ideia de aprender idioma. Não estou dizendo que é fácil você aprender, obviamente não é isso que eu estou falando, mas estou dizendo que é simples o conceito, tá? Dito isso, eu quero citar, né, para você aqui quais são as vantagens de você estudar mandarim através de histórias infantis, porque foi uma coisa que eu utilizei para aprender, né, e eu tive muito resultado com isso. Então, os 5 grandes motivos eu posso apresentar para você seria, né, o primeiro é familiaridade com o enredo. Como eu disse, como você já conhece a história, você já sabe o que vai acontecer, você já sabe quem é o vilão, você já sabe como que vai terminar a história. Então, ao saber o que vai acontecer, isso vai fazer com que você consiga compreender o contexto daquilo que você está lendo, fazendo com que você associe com algo que você já sabe, né? Então, eu não falei para você no começo do vídeo que a gente aprende por associação daquilo que a gente sabe? Pois é, a Histórias Infantis vai ajudar você nesse sentido também. Esse é o grande motivo. O segundo grande motivo é que, dentro de história infantil, o vocabulário vai estar mais simples. As frases vão estar de uma maneira mais simples. Né? Você não, é diferente de você assistir, por exemplo, um filme para adulto ou um jornal na TV, por exemplo. São coisas que vai trazer vocabulários muito específicos, difíceis e formais. Então, uma criança, ela não vai assistir essas coisas, ela vai achar chato porque ela não entende. Mas ao
assistir, ler, ouvir uma história infantil que foi feita para criança, você percebe que as frases elas são mais simples. Então você que está começando a estudar um idioma, principalmente o mandarim, você vai perceber que as frases construídas dentro desses textos são mais simples de entender, tá? Mas isso não quer dizer que ela não tenha riqueza no vocabulário. Isso não quer dizer que ela vai ser difícil de ser memorizado, que ele vai ser, muito pelo contrário, tá? Ele vai ser algo mais simples, mais fácil, voltado para o seu nível. Então, história infantil é muito importante para um aluno de mandarim estudar, justamente por conta disso, tá? Então, diria que essas frases simples vão trazer uma riqueza de vocabulário e vai te ajudar bastante. O terceiro motivo seria adaptar as traduções do mandarim para o português. Por quê? Existem muitas expressões idiomáticas que elas são muito específicas de cada idioma. Por exemplo, se eu falar em português, né, aí são outros 500, né, eu ouço muito isso. Esse outros 500, eu não posso falar isso em mandarim, não existe esse outros 500 em mandarim. Se eu falar isso, a pessoa não vai entender. Fala 500, que 500? Do que você está falando? A pessoa não iria entender, entende? Ou então eu falar, é uma questão de tempo. Eu não posso falar questão de tempo em mandarim que ninguém vai entender o que é uma questão de tempo, né? O mesmo acontece por inglês, eu não posso falar it's a question of time, né? Ou it's another 500. Então, tipo, são coisas que a gente não pode usar em outros idiomas porque é uma expressão nativa daquele próprio idioma. O que vai acontecer em mandarim também. Então, você não pode traduzir essas expressões para o mandarim. Por outro lado, você vai ver expressões que só funcionam em mandarim e que não faz sentido nenhum em português. E essas histórias infantis, elas podem trazer, sim, um pouco dessas expressões específicas que funcionam somente no mandarim, entende? Então você vai começar a compreender estudando essas expressões que são muito utilizadas no dia a dia. E o quarto seria frases estruturadas, né? Então, quando uma pessoa começa a aprender mandarim, muitas vezes ele pega um livro de gramática, por exemplo, e tá lá uma lista de vocabulários, e nem sempre ele traz a ideia de montar frases ou frases longas. Quando você conta uma história, você tem começo, meio e fim, você tem frases mais longas. Isso faz com que você construa uma ideia em forma de frase naquele idioma que você está aprendendo. Isso ajuda muito, tá? Porque senão qualquer pessoa pegaria um dicionário, por exemplo, e ficava memorizando todas as palavras que tem no dicionário, que não faz sentido nenhum, né? Ninguém aprende o idioma assim. A gente aprende montando frases, falando frases, tá? E aí, um texto de uma história infantil é composto 100% com frases, né? Então, ele é muito mais interessante você estudar através de frases num texto que você já conhece, o que vai acontecer na história, né, como que vai terminar a história, do que você simplesmente sair catando vocabulários ali aleatórios, ok? Então, frases estruturadas é uma coisa que ajuda também muito. E quinto e último dica do porquê você deve estudar mandarim através de histórias infantis, tá? Seria a aprendizagem divertida, né? Então, não é um método tradicional, que é muito chato de você estudar, muito repetitivo. Você está envolvendo ali, né, personagens, histórias, formas de contar, formas de se expressar, estruturas específicas do idioma. Enfim, você vai ver tudo isso de acordo com a história, né? A história vai te envolver. Desde a época da caverna, né, o ser humano ele é movido a histórias, né? A gente sentava em volta da fogueira e simplesmente ouvia histórias, né? E aquilo ali era o nosso único entretenimento. Então, até hoje, qualquer criança já vem, né, de fábrica a gostar de, antes de dormir, deitar na cama e escutar o pai e a mãe contar uma história, né? Então, as pessoas se reúnem ali em cima de uma mesa para contar histórias. Então, por que não utilizar as histórias também para aprender mandarim? Tá? Então, seria essa a proposta. Então, se você gostou das dicas até aqui, eu quero fazer um convite para você. Nesta quinta-feira, dia 28, né, do 11 de 2024, eu não sei qual é a data que você está assistindo este vídeo, eu estarei promovendo um evento totalmente gratuito, online, onde eu vou ensinar você mandarim através da história dos 3 porquinhos. E nele,
você vai ver como é possível você aprender muita coisa, muitos vocabulários, muitas estruturas legais em mandarim com essa história. Se você gostou desse vídeo, basta você clicar em gostei, se inscrever no canal, que toda semana nós temos aulas novas. E se você ficou interessado também nesse evento, basta clicar no link da bio e fazer a sua inscrição. Eu te vejo lá e até mais. 谢谢，再见。